Eu sempre odiei o mar. A distância lhe parecia belo, fascinante, quase hipnotizante. Mas por detrás daquela beleza existia algo cruel. Suas criaturas surgiam das profundezas para ceifar vidas. Vidas de homens e mulheres que sacrificavam tudo para proteger nossa terra. Eu odiava o mar. Odiava-o tanto que sentia vontade de gritar. A cena mostra o pequeno Dielo escondido atrás da cama em seu quarto. Ele chorava silenciosamente. Os punhos cerrados, os olhos vermelhos. Foi então que a porta se abriu. Radius Arzenta entrou no aposento. Ao encontrar o sobrinho naquele estado, seu olhar endureceu por um instante, mas logo se tornou compreensivo. Lord Dielo? O menino ergueu a cabeça. Tio! As lágrimas voltaram a correr. Eu odeio o mar! Sua voz tremia. Por que aquelas criaturas, as nossas pessoas, elas... As palavras morreram em sua garganta. A voz grave e firme de Radius cortou o silêncio. Enxugue suas lágrimas agora. Dielo encarou. Existem muitos que desejam ver o Lord Dielo cair. E é por isso que você deve ser forte. O menino tentou conter o choro, mas as lágrimas continuavam descendo. Radius prosseguiu. De agora em diante, você precisará se acostumar aos sacrifícios. E jamais confiar plenamente em ninguém. As palavras eram duras, mas não havia crueldade nelas, apenas a realidade. Pare de olhar para Arzenta como indivíduos. Passe a enxergá-la como um todo. Porque para sobreviver, Radius fez uma breve pausa. Você precisará ser implacável. O pequeno Dielo sentiu o peso daquelas palavras caírem sobre seus ombros. Uma criança não deveria ouvir algo assim. Mas o futuro Duque de Arzenta não tinha esse privilégio. Tio! Foi tudo o que ele conseguiu dizer. As lágrimas voltaram ainda com mais força. E pela primeira vez naquela conversa, Radius abandonou a postura rígida, ajoelhou-se diante dele e o puxou para um abraço. Por alguns instantes, não existia um futuro duque, não existia um comandante, não existia o mar infinito. Apenas um menino que havia perdido pessoas importantes e um tio que compreendia sua dor. Radius permaneceu em silêncio, permitindo ao sobrinho aquele último momento de vulnerabilidade. Porque ambos sabiam que quando aquelas lágrimas secassem, Lord Dielo Arzenta começaria a se tornar um homem que um dia carregaria o peso de toda a Arzenta sobre os ombros. A razão pela qual estive pensando no tio hoje deve ser porque fui eu quem estabeleceu cada um dos postos onde ele serviu e ainda serve como comandante. Tenho um pressentimento ruim. Por favor, que eu esteja errado. A cena muda para o campo de batalha. Um oficial de longos cabelos platinados lutava bravamente contra uma criatura marinha. O monstro humanoide agarrou sua espada com uma única mão. O oficial tentou resistir. Tentou puxar a arma de volta, mas era inútil. A criatura arrancou a lâmina de suas mãos. O homem perdeu o equilíbrio e viu o golpe mortal se aproximar. Não havia como desviar. Preparou-se para morrer. Mas então, chamas explodiram pelo campo de batalha. O monstro foi engolido pelo fogo e reduzido a cinzas bem diante dos olhos do oficial. Caído na areia, ele ergueu o olhar e viu quem havia lançado o ataque. Ah, Lord Arzenta! Gritou emocionado. Dielo avançava pelo campo de batalha. Sua capa ondulava ao vento. Os olhos azuis brilhavam como fogo vivo. No único movimento, sacou sua espada e desferiu um golpe no vazio. Uma onda colossal de chamas atravessou o campo de batalha. Criaturas marinhas foram consumidas pelo fogo em todas as direções, num raio de quilômetros. Tropas explodiram em comemoração. Mesmo Radius, visivelmente exausto, não conseguiu esconder o alívio. Ah, Lord Arzenta. Dielo ergueu a espada. Sua voz ecoou por toda a praia. A chama de Arzenta ainda queima! Os soldados vibraram. Sem recuar! Todas as unidades! Ataquem! Agora!
Impulsionados pela chegada de Dielo, os soldados avançaram, e por um breve instante, pareceu que venceriam. As criaturas marinhas começaram a recuar, mas então, algo surgiu das profundezas. Uma nova criatura, diferente de todas as outras. E não apenas lutava, ela comandava. As criaturas que estavam fugindo imediatamente voltaram a avançar, como se obedecessem às suas ordens. A criatura ergueu uma das mãos. O mar respondeu. Ondas gigantescas se ergueram, e mais legiões de monstros começaram a emergir das profundezas. Os olhos de Dielo se estreitaram. Aquilo era diferente, perigoso, muito perigoso. Sem hesitar, lançou seu ataque. Uma tempestade de fogo tomou forma, um verdadeiro tufão flamejante. As chamas envolveram completamente a criatura. Mas algo estava errado. As ondas responderam ao monstro. Uma muralha de água surgiu e extinguiu o fogo, como se apagasse uma vela. Dielo ficou imóvel por um instante, incapaz de acreditar. A criatura controlava a água e era capaz de neutralizar completamente as chamas de Arzenta. Ele imediatamente se lembrou dos relatos vindos dos desertos de Castiel. Relatos sobre monstros capazes de controlar o fogo. Na época, diziam que Set, o atual líder de Cartiel, havia acabado de despertar completamente ao lado de sua ferro. Com seus poderes em plena força, destruíra a criatura sem dificuldade. Mas Dielo ainda não havia alcançado esse nível. Ainda não havia despertado todo o seu potencial. Por enquanto, só conseguia contê-los. Pensou nos reforços que havia solicitado, mas percebeu a verdade imediatamente. Contra aquele monstro específico, eles não fariam a menor diferença. Se eu quiser detê-lo... Mas seus pensamentos foram interrompidos. Vou entrar em modo berserk e segurá-los. Dielo congelou. Aquela voz, aquela proposta, a pior possibilidade que ele poderia ouvir. Radius Arzenta havia tomado sua decisão. Dielo endureceu a expressão. Ele sabia muito bem o que significava aquela decisão. Se Radius entrasse em modo berserk, os danos poderiam ser reduzidos. Mas aquilo seria, sem dúvidas, seu último combate. Pela primeira vez em muito tempo, Dielo sentiu-se impotente. A culpa era dele. Pensava nisso sem parar. Ele havia calculado mal. Solicitara uma força muito menor para aquele setor. Não considerara todas as variáveis. Não previra o aparecimento de uma criatura como aquela. E agora, Arzenta pagaria o preço. Lord Arzenta, a voz firme de Radius interrompeu seus pensamentos. Tenho sua permissão para agir? Dielo fechou os olhos por um instante. Seu coração pesava. Sua mente procurava desesperadamente uma alternativa. Mas não havia nenhuma saída, nenhuma solução. Nenhuma forma de impedir aquilo. Quando abriu os olhos novamente, estava prestes a responder. Prestes a autorizar o sacrifício do único familiar de sangue que ainda lhe restava. Foi então que ouviu uma voz ao longe. Dielo! O grito ecoou pela praia. Dielo virou-se imediatamente. Os soldados também. E então eles a viram. Uma cavaleira avançava pela areia à frente dos reforços. Montava como alguém que não conhecia o medo. Os cabelos roxos dançavam ao vento. A armadura reluzia sob a luz do sol. Atrás dela, dezenas de cavaleiros acompanhavam sua investida. E por um instante, pareceu uma deusa da guerra descendo ao campo de batalha. Os olhos de Dielo se arregalaram, incrédulos. Crua, Aloz. Sua voz saiu quase como um sussurro. Ela puxou as rédeas da montaria com firmeza. O cavalo empinou diante das tropas, e mesmo cercada pelo caos da batalha, Crua ergueu o olhar diretamente para Dielo, como se tivesse vindo ao campo apenas para encontrá-lo. O coração de Dielo vacilou, por um breve instante. Pela primeira vez desde o início daquela batalha, a sensação sufocante de derrota desapareceu, porque, contra toda a lógica, contra toda a razão, contra tudo o que deveria acontecer, Crua havia vindo. Moonlights, eu preciso saber se eu fui a única pessoa que ficou arrepiada com essa cena final. Quando tudo parecia perdido, quando até mesmo Dielo estava prestes a aceitar o sacrifício de Radius, uma certa duquesa decidiu entrar em cena.
E vamos combinar, a entrada de Krua foi simplesmente épica. Agora a grande pergunta fica: ela vai conseguir impedir a tragédia que aconteceu na história original? Ela vai conseguir salvar o Rages? E como ela pretende enfrentar uma criatura capaz de controlar o próprio mar? Será que a dominação de água dela é forte o suficiente? Quero muito saber a teoria de vocês, então deixem suas apostas aqui nos comentários. E se vocês gostaram do episódio e querem a continuação, deixem um like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Compartilhem também com outros fãs de manhwa para curtirem aqui com a gente no Velório Stories. E não se esqueçam de clicar também no link do Audible na descrição. Além de ajudar o Velório Stories, vocês podem testar gratuitamente por até 3 meses e aproveitar milhares de audiobooks incríveis como essa história. Sigam também a gente no Instagram, Velório Stories BR, tudo minúsculo. Por lá vocês vão acompanhar as novidades, as enquetes e os anúncios antes de todo mundo. E atenção, Moonlights! Amanhã, às 19 horas, tem episódio inédito da nossa Princesa Ati aqui no canal. Então preparem seus corações, porque vem muita emoção por aí. Nos vemos no próximo capítulo de Krua e de Elo, Moonlights. Fiquem com Deus e uma boa noite para todos.